Bom, vamos ouvir o Espírito falar. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 9, versículos 9 e 10. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Diz assim a palavra de Deus: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Que esta palavra abençoe todos os corações. Ela vai ser semeada na terra fértil do teu coração e certamente germinará com grande abundância. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a felicidade do reino, o reino é de justiça, é de paz e é de alegria. Não é comida, não é bebida, diz a palavra. É justiça, é paz e alegria. E eu sinto uma alegria comovente em minha alma. Todas as vezes, Pai, que eu retroajo na minha vida e me vejo ali naquele leito de hospital, sendo forjado, trabalhado, no meio de dores, sangue, cirurgias, desespero, angústia, incertezas, um dia, Pai, por Tua misericórdia me alcançaste, por Tua soberania me buscaste. Eu era uma ovelha, sempre fui ovelha, estava apenas desgarrada, estava ligada à religião romana, era cego, estava nu, não entendia das coisas do Espírito. Mas Tu tiveste a graça e a misericórdia de me alcançar. Me buscaste, me lavaste com o Teu sangue, me selaste com o Teu Espírito, me deste uma vocação, uma chamada santa, e me colocaste no altar para ser rosto e boca de Deus, em nome de Jesus. Estou aqui totalmente dependente do Senhor. Eu não serei capaz de dizer coisa alguma se o céu não se abrir sobre a minha vida. Usa-me como instrumento da Tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus através deste altar. Meus amados, meus filhos aqui presentes e aqueles que estão à distância pelo satélite e pela internet. O Senhor revelou ao nosso ministério, e eu levo isto muito a sério. Quando Deus fala, quando o Espírito revela, eu tomo posse. O Senhor revelou que este ano nós viveríamos dentro da sua visão e que precisaríamos de confiar em Deus pela fé. É a ciência do Altíssimo, são os ditos de Deus, é a visão do Todo-Poderoso. E o Senhor disse que os que vivessem por fé viveriam sob uma nuvem de glória e que compreenderiam a sua chamada e a visão que Deus teria para as suas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um crente em Jesus Cristo sem uma visão de Deus é uma vida frustrada. Como é que será o amanhã? O que você pensa no amanhã? O amanhã seja o que Deus quiser. Isto é uma grande frustração. Então, nós entendemos que o Senhor tem propósitos, e esses propósitos são revelados nesta visão para cada um, dentro da área específica que Deus tem para cada um de nós, e que Deus estaria guiando, trabalhando, operando, abrindo portas,
fechando portas, porque às vezes Deus fecha portas, porque Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos. E se Deus fecha, é porque Ele está evitando uma calamidade, uma crise, uma perda, um problema grave na vida. Então, Hebreus 10, 38 e 39, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos judeus remanescentes da graça, convertidos ao evangelho da graça, ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se andar para trás, se tirar a mão do arado, se ofuscar a visão que eu lhe der, se não aceitar o plano que eu tenho para ele, a Bíblia diz, nele, nessa pessoa que retroceder, a minha alma não se compraz. Deus não tem prazer nisso. E ele diz depois do versículo 39, nós, porém, nós os santos, os justos, os salvos, os eleitos, os predestinados, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga, eu não retrocedo. Porque retroceder é uma perdição. Somos de quê então? Da dúvida? Do questionamento? Da discussão com Deus? Não. Nós somos, entretanto, da fé. Diga, eu sou da fé. A fé conserva a alma. Sou da fé. Então, desde o início do ano, que eu comecei a buscar a Deus, para entender como passar esta mensagem diuturnamente na igreja. Quero agradecer a Deus pelo meu bispo, assessor, bispo Paulo Nores da Silva, que tem me acompanhado nesta pesquisa, nesta busca, aos meus filhos que me deram literatura de pesquisa, minha filha e meu genro me deram literatura de pesquisa. Então nós estamos, desde o início do ano, focados, buscando em Deus, Senhor, o que Tu queres para a igreja, o que Tu queres que a igreja conheça. E 1 Samuel 3,11, o Senhor disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, uma coisa na igreja, a qual todo o que eu ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. É algo importante que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Diz que os ouvidos vão ficar atiçados, vão ficar tinindo, entendendo claramente qual é a vontade de Deus. Abacuque 1,5 disse, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias. Amado, o que Deus tem não é para daqui a 100 milhões de anos. É agora. É agora, diz, em vossos dias eu realizo uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Você viu, nós passamos aqui várias vezes as fotos. O apóstolo no hospital, incapacitado, limitado. O apóstolo começando a sua primeira igreja na Ilha Vereador. O apóstolo na catedral. O apóstolo no mundo todo. 123 países. Então diz que as pessoas às vezes não creem. E você sabe que a falta de fé é um obstáculo. A falta do mover da fé é um obstáculo para Deus agir. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, por não viverem essa realidade, muita gente vive em desespero, estão ansiosos, estão medrosos. Qual será o meu futuro, apóstolo? Quem será o próximo presidente do Brasil? Então, amado, ouça, Deus está trabalhando no nosso país. Deus vai libertar de todas as amarras, toda a serpente, toda a raiz diabólica do país. Então não desista, não se desencoraje. Deus tem você nas palmas das suas mãos. E olha, Ele está trabalhando em oculto. Ele está trabalhando em oculto. Mas apóstolo, eu não sou perfeito na carne. Como é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Olha, Deus te chamou para algo grande. E não precisa de perfeição na carne, porque nenhuma carne é perfeita. Você veja, quem fez a arca de Noé?
perdão. Quem fez a arca foi Noé. Noé era um amador. Noé não tinha um curso de estrutura, cálculo estrutural, de engenharia naval. E ele fez uma arca do tamanho quase do Maracanã. Sem cálculo estrutural, sem engenharia, sem nenhuma condição de entender o que é essa área de engenharia naval. E a arca se manteve. Quem fez o Titanic afundou, amado. Noé tinha a bênção de Deus, quem fez o Titanic não tinha a bênção de Deus. Aliás, desafiou a Deus, que quem fez o Titanic disse, nem Deus pode afundar este navio. E por causa de uma confissão diabólica morreu um monte de gente. Então, Moisés, amado, você sabe que Moisés matou um egípcio? Mas Deus o chamou. Jonas era um covarde, tentou fugir para uma outra terra, Deus o chamou. Jacó era um mentiroso, Deus transformou em Israel. Saulo consentiu na morte dos santos, permitiu Estevão ser apedrejado, mas Deus o chamou. Então, amado, confia em Deus. Neste processo da visão na tua vida. Então, a violência que estamos vivendo, a tensão, as crises, a ruína financeira, o desemprego, a recessão, não tocarão na tua vida. Nossa fonte de provisão não sofre crises. O Senhor revelou, vou fazer coisas novas que nunca ouvimos, ouvimos, e Ele tem preparado tudo isto para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Diga amém. Deus tem preparado para mim e para você. Então, 2018, temos agora a reta final do ano, nós vamos testemunhar o agir de Deus. E eu vou lhe dizer, o que Deus começou vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Deus não deixa o muro pelo meio. Vai terminar. E Deus pode começar hoje os chamados novos começos. Deus não despreza os pequenos começos, amado. Então, confie no processo da tua vida, acredite que Deus está agindo, e mesmo no meio do caos, da confusão, da sociedade dividida, nós temos um governo chamado Jesus. Ele governa a nossa vida. Não importa então quem serão os próximos governantes. Nós entendemos que devemos usar os nossos votos em defesa de valores de família, crença em Deus, quem luta pelo povo, quem quer o bem deste povo. Nós não vamos pensar de outra forma. Quem estiver apto a responder a estas questões e que se candidata ao governo vai prevalecer. Então o Senhor tem suas leis, suas ordens. Deus é um Deus de justiça. Ele está pelejando por nós. Eu quero que isto seja uma coisa real na tua vida. Isso não pode ser apenas mito, utopia. Isto tem que ser uma realidade. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Sabe que muitas vezes a Bíblia diz, pelo menos 365 vezes a Bíblia diz, não temas. Pastor, mas o mundo está desmoronando. Não temas, amado. Aquieta-te, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, olha a situação que hoje estamos vendo no Brasil, nunca mais veremos isso na nossa pátria, amado. Versículo 14, o Senhor, diga o Senhor, pelejará por vós, e hoje aqui não haverá choro, ranger de dentes e pranto, vocês vão se calar, porque Deus está agindo, amado. Deus está agindo. Então, Deus derramará do seu favor certamente na vida dos fiéis. Ele te levará a um novo nível de vida,
um nível muito mais alto. Ele vai derramar do seu favor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem revela e manifesta a visão. Então confie. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus onipotente. Ele está no controle, Ele confirma a sua promessa, Ele está no trono do universo, amado. E como é que eu devo andar? Hebreus 3,19 diz: o Senhor Deus é minha fortaleza. Diga: é minha também. Diga: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente, sem medo de nada, sem ansiedade de nada, sem angústia de nada, sem nervosismo de nada. Eu creio que Deus está no controle da nossa vida. Então, esta introdução é porque eu quero que você entenda sobre visão e autoridade moral da visão. Você sabe que quando você se propõe, Deus me deu uma visão, construir uma catedral, pregar a palavra, chegar ao mundo. Esse é o meu caso. Aqui Deus deu visão empresarial, rede de lojas, rede de supermercados, escola, oficina, salão, concessões de trabalho, assessorias, informática. Deus tem muitas áreas de trabalho, de carreira. É muito importante, conforme eu disse na quarta-feira, Deus, quando chama uma pessoa para executar uma visão, Ele chama pessoas. Eu não poderia construir a primeira igreja lá sozinho, sequer tinha experiência de construção. Deus colocou pessoas, um time. Como é que nós poderíamos construir este mundo todo se não tivéssemos um time de pessoas? Agora, a quem Deus dá a visão tem que ter autoridade moral. Dar o exemplo não é a principal maneira de se influenciar os outros. É a única maneira de se influenciar pessoas, é sendo o exemplo. Uma coisa é ter influência, outra é ter posição. Você sabe que as pessoas que seguem o meu apostolado, seguem não porque eu sou apenas o apóstolo, mas porque eu influencio a vida delas. Toda pessoa com visão, ele é um influenciador. O visionário é um influenciador. Influência é a única forma de fazer outras pessoas agirem em prol de uma visão. Isto é a história deste ministério. A história deste ministério é mostrar a autoridade moral, ser realmente o exemplo, e as pessoas seguem. Você sabe que a influência deste apostolado é tão grande. Você vê que nós temos aqui, alguém levou? Levou. Nós temos aqui 20 e poucos países ligados conosco nesta hora. Pessoas que têm igreja na mesma rua que moram, pessoas que às vezes no mesmo bairro, mas elas andam em busca de uma verdade, elas andam em busca de uma segurança espiritual, andam em busca de alguém que as tire de onde estão para levá-las para onde elas acreditam que deverão estar. Isto é influência do ministério. Isto é influência do ministério. E nós temos usado como exemplo a igreja nestes últimos tempos a vida de Neemias. Você sabe, Neemias era um copeiro de um rei, homem simples. Ele não tinha ideia que ele era um estadista. Ele era um provador de vinho, mais nada, era um sommelier do rei. Mas Deus o colocou estrategicamente ali ao lado de um rei, porque Deus sabia que ele tinha uma visão, iria dar esta visão para ele reconstruir os muros de Jerusalém, e ele precisaria da autorização do rei, da influência do rei, do poder do rei, do dinheiro do rei, das ordens do rei. Deus trabalha de forma correta. Amado, nunca acredite que Deus escreve por linhas tortas, escreve direito por linhas tortas. Deus não é analfabeto. Deus escreve direito por linhas direitas, amado.
Não, porque Deus escreve direito por linhas tortas. Imagina o Criador que fez o céu e a terra escrever direito por linhas tortas. Deus não escreve com linhas tortas. Deus faz tudo perfeito. Ele escreve direito por linhas direitas. Então, Neemias recebeu uma visão sobre a reconstrução dos muros que estavam caídos em Jerusalém há 150 anos. Ninguém fazia nada, governador não fazia, magistrado não fazia, sátrapa não fazia, ninguém fazia nada. E Deus disse a este pequeno homem, simples, singelo, copeiro: você vai reconstruir os muros da minha cidade. Ele estava na Pérsia, no Iraque, portanto ele tinha que ir para Jerusalém. Ele precisava de autoridade do rei, ele precisava do chefe das matas conceder madeira, ele precisava de um monte de estrutura para reconstruir os muros, estavam caídos há 150 anos. Deus preparou tudo. Então, quando Deus dá uma visão, seja ela empresarial, comercial, educação, carreira, Deus põe gente estrategicamente preparada por Ele para fazer uma realidade acontecer. Então, a alma de Neemias começou a arder, o coração começou a arder, e ele disse ao rei: eu vou e vou reconstruir. E ele influenciou o rei, influenciou o povo que estava totalmente desorganizado e infeliz em Jerusalém. Um homem, um copeiro do rei, ele foi um influenciador, porque o influenciador atrai por causa da sua autoridade. O grande líder, o pai, a mãe, o céu, que possui autoridade, ele possui uma convicção inabalável, e essa autoridade atrai pessoas. Amado, eu sempre digo: como é que nós poderíamos fazer esta obra se Deus não atraísse pessoas que fossem influenciadas pelo apostolado? Como é que nós faríamos isto? Porque para se construir isso tudo aqui, se gastaram muitos milhões. Como é que Deus foi perfeito? Amado, ouça, quando nós inauguramos, Alex, quando nós inauguramos aqui, 2 anos e 9 meses depois, eu não devia um tostão a ninguém. Tinha plano Collor, tinha bloqueio de carteira de poupança, tinha tanta dificuldade. Nós vimos Deus agir. Porque se a visão é de Deus, é Ele quem prepara, equipa, capacita e põe as pessoas certas. Olha, amado, na área empresarial, na área comercial, na área de carreira, na área de família, na área ministerial, Deus sempre faz isto. Então, você sabe, uma pessoa que tem autoridade, ela tem convicções inabaláveis. Torna a vida convincente para os outros. Os outros dizem: está certo, ele está fazendo certo, eu vou seguir porque ele está fazendo certo, eu vou ajudar, eu vou colaborar, porque tem autoridade moral. E eu vou lhe dizer uma coisa: a autoridade moral para nós tem que ser inegociável. Porque é a autoridade moral de um pai que influencia fortemente os filhos. É a autoridade moral de uma mãe que gera credibilidade diante dos filhos. E quem tem autoridade moral é merecedor de ser seguido. Você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muitos pais não foram merecedores de ser seguidos. Às vezes, o que vem à lembrança, na mente, no coração de um filho, é um pai ou uma mãe negativos. Você sabe que nós, evangélicos e cristãos, temos regras bíblicas para viver. E o pai e a mãe têm que ser os influenciadores dos seus filhos. Na minha casa não se discute religião, nem política, nem futebol. Olha, eu acho que religião, sim, cristianismo, deve ser tratado dentro de casa sobejamente. E as questões cívicas também. Então, há pais que não deixaram bons sentimentos a seu respeito em relação aos seus filhos. Não havia coerência entre o que diziam e faziam,
não tinham autoridade moral, não tinham respeito, perderam a autoridade, perderam a influência. Agora, pais que mantêm autoridade moral influenciam os filhos o resto da vida. O resto da vida. Nosso testemunho, nós temos nossos filhos, nossos netos, todo mundo envolvido na obra de Deus, porque a autoridade moral é o poder e a força de alguém que tem visão de Deus. Assim é entre casais. Se o marido não amar a esposa, se a esposa não for submissa, se os filhos não honrarem pais e mães, nenhuma família subsiste. Porque não andam duas pessoas juntas se não houver acordo. As pessoas não acreditam umas nas outras. A pessoa pode ter carisma, pode ter talento, pode ter capacidades, mas nada substitui a autoridade moral. Nada. Neemias, você sabe, na reconstrução dos muros, ele teve que bater de frente com poderosos. Dizem em Neemias 5, 8 a 9, disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Então houve uma hora que Neemias teve que bater de frente com governadores, com magistrados que estavam no exercício da sua vida profissional, deturpando tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Neemias tinha autoridade. Pastor, mas como é que um copeiro tem autoridade para bater de frente com um governador? A autoridade é de Deus, amado. Isso não se faz no grito, isso se faz com a autoridade do Espírito Santo. Então Neemias possuía autoridade moral, ele tinha um compromisso sincero com um projeto e uma visão de Deus. Ninguém poderia acusá-lo de interesses escuros, não republicanos. Ele queria restaurar o muro e ponto, era a visão de Deus. Ele queria cumprir a visão de Deus. Então no versículos 14 adiante ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, agora já não era mais o copeiro, hein? Agora já era governador. Desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Veja, ele era governador e não aceitou as regalias do governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram o pão, o vinho, além dos 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, né? Os governadores cobrando impostos, porém eu assim não fiz. Por quê? Por que ele tinha autoridade? Porque ele era temente a Deus. Eu não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus. Então, sempre que um cristão governa, sempre que um homem ou uma mulher temente a Deus governa, a alegria do povo. Mas quando o ímpio governa, amado, o povo sofre. O povo sofre, geme. Então, versículo 16: antes também, na obra deste muro, fiz reparação, terra nenhuma compramos, todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Então ele está dizendo: olha, eu estou isento, eu tenho moral, eu estou aqui no cumprimento de uma visão. Versículo 17: também 150 homens dos judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós dentre gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E o que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso eu exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo já era grande. Então ele disse: olha, como é que eu como governador ainda ia cobrar mais impostos, se o povo já sofreu tanto? Versículo de número 19: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Puxa, nós gostaríamos que os nossos governantes lessem livro de Neemias, meu amado. Olha aí, o povo já tão sofrido. Nós precisamos agora de alguém que se lembre de fazer pelo povo, amado. Se lembre de fazer pelo povo. Então,
Meus amados, Neemias tinha autoridade moral. Ele fez o que prometeu. Sua crença, seu comportamento eram coerentes. Por quê? Porque ele estava vivendo a visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. A missão foi ordenada por Deus. E isto é o reflexo do compromisso que Deus tinha com ele. E ele tinha que agir corretamente em qualquer situação. Então, às vezes, exato, ele era um homem próspero, Deus o fez próspero, ele não precisava de usar as regalias do seu cargo de governador. Se as minhas custas eu dei vinho, as minhas custas eu dei comida para o povo. Então, esse é o perfil de um verdadeiro governante que luta pelo povo, mas que tem visão de Deus. Tem visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. Então, a autoridade moral é o reflexo de um compromisso com Deus. Então, muitas vezes uma pessoa recebe uma ideia, tem uma visão de Deus para algo na vida, seja empresarial, comercial, carreira, estudos, mas não agem corretamente. Ética e moralmente falham. Há pessoas que não veem meios para atingir os fins. Eu já disse aqui, 3 vezes nosso ministério foi assediado com verbas, escusas. Ninguém sabia direito como é que seria, via aqui, via ali. Amado, eu nunca permiti isto aqui na igreja. Eu nunca permiti. Eu só acredito no que Deus faz do altar e aqui no altar, amado. Não acredito em mais nada. Eu só acredito no que Deus ensina, na palavra de Deus. Então, nós temos que ser leais a Deus, a visão e a palavra. Porque é nesta forma que nós mantemos a autoridade moral. Eu não posso exigir de ninguém o que eu não faço. Que a pessoa diz assim, faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso é errado. Eu uma vez estava admoestando um colega, participou aqui da igreja, um advogado, e eu estava no telefone, eu soube de alguns comportamentos equivocados, peguei o telefone e liguei para ele. E ele disse, apóstolo, é assim, eu sou cristão ao domingo, mas o meu modus operandi de advogado não se coaduna com a Bíblia, então eu não vou à igreja. Ou seja, ele não era um homem convertido, ele não era temente a Deus. A visão que ele tinha não era uma visão bíblica da sua vida profissional. Eu tenho que ser advogado aqui ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, dezembro, o resto da minha vida. Eu não posso ter 2 comportamentos, um na igreja e um fora da igreja. Senão eu perco a autoridade moral de tudo o que eu me proponho a fazer. Então, estou, conforme disse os irmãos, e tenho mostrado aqui as fotos, há 44 anos que eu estou construindo debaixo de uma visão de Deus, desde a cama de um hospital. Ali eu comecei a viver a palavra, ali eu comecei a entender, olha lá a foto, aí comecei a entender, amado, o que era a vida com Deus, o que eu semearia e colheria, o que eu poderia ser um influenciador ou não. Eu me recordo que por causa da minha postura, quando eu comecei a sair do hospital, eu levava às vezes 10, 12 companheiros, pessoa sem perna, pessoa aleijada da guerra, cego. Nós mandávamos parar 4, 5 táxis, botava aquela gente na porta do hospital e levava para a igreja. Chegamos na porta da igreja, Assembleia de Deus, Neves Ferreira, em Lisboa. Nós não tínhamos dinheiro para pagar ali o táxi, 5 táxis. Os irmãos vinham. Quando eu chegava, olha, chegou o Miguel Ângelo, já traz um monte de gente, vamos lá pagar. Como é que eu poderia influenciar pessoas a pagarem o táxi, a comida para as pessoas, se eu não tivesse autoridade para isso? Então, como é que se desenvolve a autoridade moral? Em primeiro lugar, pelo caráter, aquela vontade de fazer certo, aquela vontade de viver dentro dos princípios de Deus, aquela vontade de ser submisso ao Senhor. Isto é caráter. Segundo lugar, pelo sacrifício. Autoridade moral
se desenvolve pelo sacrifício. Aquela disposição de sacrificar, de ser o exemplo, de sacrificar por algo importante na vida, isto desenvolve a autoridade moral. Terceiro, o tempo. Às vezes, você sabe, leva tempo para ter autoridade moral. Um pai, os filhos no desenvolver, no dia a dia, eles começam a perceber quem é o pai, quem é a mãe. Isso leva tempo. Não adianta o pai fumar em casa e dizer: se um dia um filho meu botar um cigarro na boca, vai engolir. E ele fica na varanda fumando. Não adianta dizer a um filho: filho, você tem que ser honesto e verdadeiro. Tocou o telefone, diz que o papai não está. Alô, meu pai não está, mandou dizer que não está. Saiu, mandou dizer que saiu. Não adianta, pois o filho vai dizer: ele mente, eu vou mentir. Ele fuma, eu vou fumar. Ele bebe, eu vou beber. Ele faz falcatruas, eu tenho o direito de o fazer. Então, o tempo é muito importante, especialmente quando nós somos postos à prova. Quando há provas na vida, é que você mostra quem você é. Quando tudo são flores, ou flores, como diz a Rose, é uma coisa. Agora, quando vem os ventos, as tempestades, é que, na realidade, se mostra que tipo de vida espiritual a pessoa construiu. O tempo gera experiência, e às vezes a experiência é a vida toda. A vida toda. Então, para que as pessoas possam acreditar em você, para um plano, um projeto, uma empresa, uma carreira, uma área empresarial, comercial, seja qual for a área que Deus determinou para a sua vida, ministerial, sempre Deus colocará pessoas que têm que ver em você autoridade moral. Quem não tem autoridade moral não consegue captar a atenção dos outros para reconstruir os muros. Porque Neemias não reconstruiu sozinho, ele foi um influencer, ele influenciou um monte de gente para que as pessoas acreditassem que era importante reconstruir aquele muro. Porque ali não estava mais a glória de Deus, Deus não era mais cultuado, os costumes pagãos já estavam dentro daquela cidade, a arca tinha sido levada, nenhum governante ou magistrado tinha moral perante aquele povo. Então Deus deu uma visão, levantou um homem e o capacitou a ser um influenciador, porque ele tinha moral construída exatamente sobre este tripé: caráter, sacrifício e tempo. Ele influenciou um rei, o rei patrocinou a reconstrução, mandou cartas para Asaf, o governante das matas, deu madeira, construiu a sua própria casa, conseguiu trazer muita gente. E o que aconteceu? Deus não estava apenas preocupado na reconstrução do muro, ele estava preocupado em trazer de volta a sua glória àquele povo, porque Deus levantou os judeus inicialmente para serem a luz do mundo. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém-me guiá-las e conduzi-las. E ele levantou os gentios predestinados, que somos nós, a igreja de Jesus, à volta do mundo. E agora, quem é a luz do mundo? A igreja de Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, povo judeu eleito por nação, povo gentio eleito por predestinação. A Bíblia diz que estes dois povos um dia se tornarão um só povo e viveremos eternamente. Os muros serão derrubados, não haverá mais dois rebanhos, mas um só rebanho. Por enquanto, eles têm ciúmes de nós. Eles ainda aguardam o Messias. Nós já temos o Messias dentro de nós. Nós já temos o Messias dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, meu amado, pai, mãe,
mantenha a autoridade moral dentro da sua casa. Líder, cuide de si da doutrina. Empresário, seja a voz moral da tua empresa. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Os portugueses dizem pão, pão, queijo, queijo. Se for da serra, melhor ainda. Com sarmentinho. Leve a sua, porque o muro terminou em 52 dias. O que não se fazia, ou não se fez em 150 anos, um copeiro, que depois foi nomeado governador, foi um estadista, Deus o levantou com autoridade moral, para contradizer as autoridades daquele país e combatê-las, pela iniquidade que estavam fazendo com o povo de Deus, e para ser a autoridade moral, para convencer todo mundo a reconstruir os muros. Ele venceu. 52 dias depois, amados, bradem os céus. 52 dias. Eles não demoraram 38 anos, foram 52 dias. Pastor, então era tão fácil, mas precisava ter-lhe um homem de moral, um homem de caráter, um homem com autoridade, com credenciais de Deus, que iria convencer a cidade toda a se unir para reconstruir os muros. Um muro reconstruído em 52 dias não é uma obra. 52 dias. O que faltava lá? Autoridade moral. Um pai com autoridade moral, uma mãe com autoridade moral, um chefe, um diretor, um empregado, um funcionário que tem autoridade moral, Deus atrai pessoas para realizar a construção do seu muro. Qual é o seu muro? É a sua casa própria? É uma empresa, é uma loja, uma oficina, uma escola, é um salão, é um empreendimento, é um consultório, é um escritório, é uma assessoria, é um grupo de informática? O que Deus colocou no seu coração? Então, seja autoridade moral. Você vai convencer as pessoas a ajudarem a reconstruir ou a construir o teu muro. Viva esta verdade. O teu muro será construído até o fim. Assim seja, assim disse o Senhor. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque tu estás levantando nesse ministério homens e mulheres que têm autoridade moral para convencer, pais convencendo filhos, filhos se submetendo aos pais, empresários, profissionais liberais, executivos, donas de casa, qualquer área, Senhor, concede-nos esta graça de sermos o exemplo para que muitos se unam a nós, porque os muros têm que ser terminados. Muita gente cruzou os braços nos dias de Neemias.